De volta para o segundo bloco de Sobriedade Sim, hoje tendo aqui conosco a doutora Mayra Costa, que é neurologista e com especialização em dependência química, e veio nos fortalecer aqui na caminhada, dando um monte de subsídios aí para a gente poder não só se manter afastado, mas como perceber nos nossos filhos, na nossa família, as pessoas que estão precisando de ajuda e que começam a usar droga. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta genérica, assim. Por favor. Agora eu sou bispo quase genérico. Quase genérico. Estou louca para o senhor ficar bispo genérico, para o senhor poder ir mais lá em casa. É neurologista, então os neurônios, né? De um modo geral, as drogas diversificadas, mas provocam isso. Quais são as provocações negativas das drogas em geral? Nos neurônios? Nos neurônios. Há uma destruição, né, neuronal. Não tem mais recuperação? Não. Assim, por isso que a gente sempre fala, quanto mais cedo o uso, mais difícil é o tratamento, mais difícil é a recuperação e, com certeza, a gravidade daquela dependência ela também vai ser maior. Né? Porque, assim, eu sempre falo que quando eu comecei a estudar medicina, a gente dizia que o cérebro ele crescia até 1 ano. Depois veio que o cérebro crescia até os 5 anos. Hoje vê que o cérebro, já é estudo, que o cérebro cresce até os 21 anos de idade. Então, você imagine milhões de conexões neuronais, são os neurônios, né? São as conexões dos neurônios, que são sinapses neuronais, isso todo milhares, né? Milhões por segundos. E se imagina esse cérebro, essas células, sendo agredidas por substâncias químicas. É como se fossem milhões de fiozinhos interligados e que de repente começam a se romper. Começam a desencapar, né? Você vai perdendo. E lógico que dependendo da droga, do uso, da idade que começou o uso, né? Isso vai se agravando. Entendi. Né? Tem droga, por isso que assim, a questão do... Por isso que se torna dependente, por isso que é uma doença, né? Porque existe o centro de recompensa, né? O sistema de recompensa no cérebro, que tem os receptores, que recebe aquela droga, dá a sensação de prazer, e isso vai, né? É uma bola de neve que vai acontecendo a nível cerebral. E me diz uma coisa, a gente sabe que o álcool, por exemplo, ele dá, a princípio, aquela euforia, aquela coisa, mas a gente sabe que depois também ele deprime muito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as outras drogas. Por exemplo, a gente costuma ouvir muito aqui nos nossos testemunhos que é como se fosse uma escala, né? A maioria das pessoas começam no álcool, do álcool vão para maconha, da maconha para cocaína, começam cheirando, depois injetando, depois vão para o crack. Eu queria que você falasse assim, uma pincelada sobre cada uma e o que ela representa. Deixa eu tentar assim. Quando me perguntam assim, para você, né, qual a pior droga? Eu falo, para mim hoje é o álcool, né? Porque ela é legal. Qualquer lugar você Qualquer acha. lugar você encontra e a grande porta de entrada, né? Principalmente hoje a gente vê cada vez mais os nossos jovens, crianças, jovens e os nossos adolescentes bebendo cada vez mais. Então essa é a grande porta de entrada. Então, aí, geralmente, nesse álcool, que numa festa, numa balada, você perde na primeira euforia, depois ela é depressora, mas você perde, sim, sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de pensar isso em segundos para você dizer um não, segundos para você dizer um sim, né? E aí você pode ser oferecido a outra droga. E aí, por exemplo, a maconha. Você vê, aí nossa, o cérebro tem a resposta imediata, daquela coisa de sensação de bem-estar. A pessoa pode, às vezes, passar anos só com a maconha e o álcool, e às vezes não há interesse em outra droga, ou porque não foi oferecido, ou porque foi oferecido, mas não gostou. Por isso que, às vezes, o dependente ele fala, minha droga de preferência é tal. Eu posso usar tudo, mas a de preferência é essa. Porque o cérebro é onde dá responde melhor a sensação de bem-estar. Então, aí vem a maconha, que é outra grande porta de entrada. E depois... Mas a maconha, ela é mais inibidora? Ela tem mais, assim, ela calma, né? Ela é mais, assim, uma depressiva, mas ela é perturbadora. Né? Ela é mais uma droga de caráter perturbador. Ele oscila o humor, a sensação geralmente é de bem-estar, de calmaria. Ficam zen, né? Isso, né?
Mas aí vem o déficit de atenção, vem as alterações comportamentais, que normalmente são, eles têm, como é que se diz, manias de perseguição, podem ficar confusos, né? Então pode ter a fase de euforia até de agressividade. Lógico que isso depende da quantidade de uso, de quanto tempo usa, depende de pessoa para pessoa, da sua resposta. Mas no modo geral, de um modo né? geral. E aí a cocaína, ela é estimulante. Estimulante. Né? E muitas vezes a pessoa entra, eles oscilam, a maconha... Fazem droga cruzada, isso, né? Uso cruzado. Exatamente. Um acalma, o outro me deixa agitado. Isso é tremendamente, eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que está usando só 2 drogas, mas quando ela junta as duas, por exemplo, ela cheirou cocaína ou injetou e ela fica muito louca, fica muito agitada, aí para baixar aquela sensação, ela acaba fumando a maconha para poder dar uma relaxada e uma acalmada. Na verdade, não é só como se ela tivesse usado 2 drogas, esse cruzamento das duas faz um mal tremendo, né? Tremendo. Você imagina, como eu falei, o cérebro, você usa, ele emite respostas. Essas respostas são o quê? São os neuroreceptores, aqueles que recebem e aqueles que têm que mandar a resposta da sensação. Você imagina ele recebendo duas grosso drogas. modo, é como se eu estivesse numa estrada em quinta e pusesse uma ré de repente. Isso, você vai e volta. Isso. Você imagina isso a nível cerebral, que é responsável pelo nosso pensamento, nosso comportamento, né? E de repente você vai estimulando o cérebro, né? Porque ele vai soltando os receptores, vai soltando essas conexões neuronais e de repente não tem mais. É onde quando o dependente cai. Ele, né? Tem, porque é como se fosse uma falência. E nessa hora ele pode ter, inclusive, uma overdose. Sim, sim. É que às vezes as pessoas até falam, porque overdose. Overdose é porque a dose foi alta. Grande. Isso. Foi grande para ele. Grande para ele, da maneira como ele usou, geralmente junto com outras drogas, e o organismo dele, o cérebro dele não deu conta. A gente ouve muita gente falar, não, mas ele nem usou o tanto que ele costumava, mas acontece que não aguentou. Mas a gente é assim com outras coisas. Você pode estar sempre acostumado a comer feijoada e todas as vezes ficar muito bem. Um belo dia você comeu uma comida que não é nem tão forte quanto a feijoada e você se sentiu mal. A gente vai fazer um intervalinho e volta já já para continuar o nosso papo com a doutora Mayra.